pessoal, no episódio de hoje a gente está recebendo o candidato a deputado federal, Victor Ocubo. Então seja muito bem-vindo, candidato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu sou Victor Ocubo, sou candidato a deputado federal aqui por Brasília. E eu venho lutando muito aqui para mostrar para os nossos jovens aqui a importância dos jovens estar ligado à política. Victor, a minha primeira pergunta é, você não tem experiência na política institucional. O que nesse ano te fez se candidatar, né, a deputado federal? Isso. Eu já faço parte da política já faz tempo, tá? Desde 2016. Eu faço parte do PRP, Partido Republicano Progressista, que não conseguiu, né, infelizmente, não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira e teve a fusão, né, junto com o Patriota. E hoje eu sou presidente do Patriota Jovem. Eu venho lutando muito para a gente mostrar a força do jovem na política, porque a nossa geração é que vai trazer a mudança. Bom, a taxa de desemprego no Brasil está muito alta, assim, mesmo que reduzindo aos poucos. Você tem algum projeto de lei, algo para ajudar a melhorar isso? Eu acredito que a reforma tributária, porque se não fizer a reforma tributária, não há aquecimento na economia, só vai ter coisas paralelas, né? Não vai ter uma solução real para o nosso país, porque hoje o Brasil é um dos países que mais paga carga tributária e menos retorno para a sociedade. Então a melhor forma para a gente poder fazer um projeto de lei para beneficiar realmente a sociedade futura, a posteridade futura, vai ser a reforma tributária. Perfeito. Ocubo, vamos falar um pouco sobre o cenário nacional, né? O Patriota hoje decidiu não se aliar a nenhuma candidatura à presidência da República. Qual é a sua opinião sobre isso? E você tem um candidato a presidente já em primeiro turno? Tenho sim, tá? Foi decidido na Convenção Nacional que os partidos regionais estão abertos a apoiar os candidatos a presidente da República, tá? Então, assim, hoje o Patriota do Distrito Federal, ele apoia diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? E eu venho lutando, sim, para reeleger o nosso presidente, porque dentre os que tem, ele é o que mais está fazendo, ele é o que mais luta economicamente para o nosso país e para o nosso país se tornar um Brasil abençoado. Bom, e assim, essa eleição para deputado federal no Distrito Federal é a mais disputada entre todos. E o senhor se encontra um pouquinho abaixo dos outros candidatos. Você tem algum plano para melhorar a visibilidade? Sim, tem. Hoje eu estou fechado e trabalho em parceria com os nossos deputados distritais do Patriota DF, tá? Estou usando as mídias sociais, fazendo os panfletinhos, sempre em conjunto, em parceria com os deputados distritais, para a gente poder fazer com que o meu nome seja disseminado da forma correta, tá? Porque o meu trabalho é um trabalho, não é um trabalho, vamos dizer assim, como eu não tenho muita popularidade, né, como vocês estão me perguntando e afirmando, eu venho trabalhando de forma coesa, mostrando a realidade, mostrando o que realmente o nosso país está vivendo, sem polarização. Eu venho trabalhando de forma real, mostrando como é que funciona a economia do nosso país, o porquê que nosso país hoje, a gente está passando tanta dificuldade, a sociedade está passando tanta dificuldade. Então essa é a forma que eu venho trabalhando. Eu não tenho medo de encarar os meus eleitores, de ganhar voto na rua, entendeu? Então, assim, eu venho trabalhando de forma coesa, eficiente. Ocubo, como você tinha dito anteriormente, a questão da reforma tributária é um tema que você quer levar para o Congresso Nacional. Mas tem algum outro projeto de lei que você também pensa, é uma bandeira que você quer carregar lá no Congresso? Sim, tenho sim, tá? Um dos projetos que eu tenho se chama Militar Voluntário dentro dos estados. Como é que funciona? Os nossos jovens que se alistam, 100% dos nossos jovens que se alistam, 10% serve, os 90% são dispensados, tá? E esse projeto faz com que os jovens não sirvam somente dentro das Forças Armadas, e sim também sirvam nas instituições de segurança pública dentro dos estados. Vou exemplificar, dentro da Corporação do Corpo de Bombeiro Militar, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar,
tá? Dentro das escolas cívicos militares. Então, assim, são oportunidades para os jovens mostrar o verdadeiro patriotismo, porque não adianta a gente cobrar um país forte se os estados não estão fortes, tá? E outro projeto que eu tenho se chama Fiscal de Energia Elétrica, porque hoje a gente está tendo muito incêndio em residência através da fiação antiga, tá? Então, assim, hoje quem tem essa competência é o bombeiro, mas o bombeiro não tem a formação que o eletrotécnico tem. Então, vamos fazer com que cada profissão seja responsável com eficiência nas suas responsabilidades. A gente não pode usar o corpo de bombeiro como um centro, um pivô de tudo. Bom, e como essa questão militar que você apontou primeiramente, a ampliação das escolas cívico-militares é um assunto assim, bem polêmico. E recentemente o MEC aprovou uma proposta de ampliar mesmo, assim, finalizou. Qual que é a sua análise dessa situação? Isso aí é uma grande evolução que nós tivemos, através do governo federal. Por quê? Porque uma educação de qualidade ela não pode ser restrita, ela tem que ser ampliada para todas, tá? E querendo ou não, o número de vagas não preenche o número de procura dentro dessas escolas, tá? Então hoje essa ampliação ela tem que ser aplicada o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a gente melhora, eficiente, né, as escolas cívicos militares, mais rápido a gente vai ter um retorno para a população. Então, só aproveitando essa pergunta da Sara, para o seu posicionamento, para a emancipação assim, da nossa educação, a solução estaria na maior distribuição dos estados e das federações em escolas cívico-militares? Também. Mas você considera que também tem outras partes que precisam estar juntos dessa questão? Sim. A segurança pública ela tem que estar integrada junto com a educação, né? Porque a melhor forma da gente prevenir um futuro negativo é uma prevenção, né? Se a gente prevém, luta para que a educação seja igual, uma educação de qualidade para todos, a gente vai ver que não só a segurança pública, não só a educação vai ganhar, mas sim em todos os sentidos. Entendeu? Entendi. Cubo, então vamos para o nosso bate-bola, né? O que a sua candidatura tem a proporcionar que outras não têm? Eu venho proporcionando na minha candidatura, nessa oportunidade que Deus me deu, de ser candidato a deputado federal aqui, eu venho com muito vigor, com muita força, mostrando a força da juventude. Eu venho mostrando a realidade, eu não venho tapando o sol pela peneira, tá? Eu venho buscando a verdade, fazendo com que não somente a população mais idosa, mas sim a juventude, porque a juventude é o futuro. Nós que estamos com a solução em nossas mãos, a gente que tem que lutar para que o nosso futuro, o nosso Brasil, seja um país mais forte. E para finalizar, o senhor está no projeto dirigido, roteirizado por estudantes. A gente ia gostar que você mandasse uma mensagem para todo mundo assistindo. Olá, eu venho aqui agradecer a todos que pararam o seu tempo para assistir esse podcast. E principalmente pelos jovens, porque o jovem, como eu venho falando, é o futuro. E se o jovem se interessar, principalmente os estudantes se interessarem pela política brasileira, pela política que a gente vem vivendo, a gente vai ter mudança. A gente vai ver antigos corruptos não sendo reeleitos, não voltando ao governo. Porque só assim a gente vai ter um futuro melhor. Perfeito. Bem, pessoal, esse foi o candidato a deputado federal, Victor Ocubo. Muito obrigado pela sua presença, candidato. Muito obrigada. E fiquem ligados nos próximos episódios do Folha Talk. Até mais, gente.
Oi pessoal, agora a gente está recebendo a candidata a deputada federal, Ana Prestes. Seja muito bem-vinda, candidata. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Rita. Obrigada, João. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Oi, Ana. Seja muito bem-vinda. Ana, a senhora é neta de uma das figuras mais icônicas para a esquerda brasileira, Luiz Carlos Prestes. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu avô e também do significado de ter uma Prestes no parlamento em 2023. São muitos significados nessa história, viu, João, viu, Maria Rita, e todos que estão nos acompanhando. Prestes, para a gente ter uma ideia de quem eu tenho muita honra, muito orgulho de ser neta, se a gente for olhar, por exemplo, a história do século XX do Brasil, até da América Latina, ele percorre quase todo o século XX. Inclusive, quando eu estou em ambientes, até com estudantes mesmo, que eu vou muito a escolas, ensino fundamental, ensino médio, em vários ambientes em que eu preciso contar um pouco a história do Prestes, eu pego e vou por décadas até. Eu falo, gente, década de 20, houve a coluna Prestes, a maior marcha já realizada na história da humanidade, são 25 mil quilômetros marchando ali por dentro do Brasil, denunciando a República Velha, denunciando a situação que o povo brasileiro estava. E assim vai seguindo, nos anos 30 eles vão fazer uma tentativa de uma revolução no Brasil, que é quando acontece o episódio com a Olga Benário, que era companheira dele, e que ela é deportada para a Alemanha nazista, onde ela vai morrer numa câmara de gás, no campo de concentração. Minha tia Anitta, filha deles, vai ser recuperada pela minha bisavó, Dona Leocádia. E aí vai, anos 40 ele é eleito um dos senadores mais votados da República, anos 50 vai cair na clandestinidade novamente, semi-clandestinidade, para nos anos 60, com o golpe de 64, ser o número 1 da lista de perseguidos políticos aqui no Brasil pela ditadura que ali se instalava. Com isso, nos anos 70, quando a ditadura entra no seu auge, que a gente chama dos anos de chumbo da ditadura, ele é obrigado a sair com a família para o exílio, ele vai para a União Soviética, então a União Soviética, tanto é que eu, meu irmão, muitos de nós nascemos nesse exílio, ali em Moscou, para eles voltarem só no final de 79, quando vem a anistia. Nos anos 80, começa o processo de redemocratização do Brasil. Ele ainda vai participar do processo de redemocratização, vai fazer toda a campanha do Brizola de 89, apoia Lula no segundo turno, na eleição de 89 contra Collor, e vem a falecer em 90. Então, em 90 a gente entrava no período de neoliberalismo com Collor, ou seja, ele percorreu todo o século XX. Então, mesmo os maiores inimigos de Prestes sempre falam que tem uma admiração por quem é a figura e também pela sua coerência. Você ter uma vida tão longa, de 92 anos, e manter coerência tem um impacto. Tanto é que no mundo inteiro ele é conhecido, seja pela coluna Prestes, seja pelos outros feitos e fatos. Então, você ser dessa família, como eu sou, meu irmão, meus primos, estamos engajados, acho que nenhum deles tão engajado como eu, partidariamente, na política, e a gente poder representar esse legado, associar esse legado com as lutas de hoje, e a gente conseguir chegar ao parlamento, ou seja, como ter Prestes, esse nome novamente associado ao parlamento brasileiro, porque ele já foi senador, é de um simbolismo muito grande para o Brasil, principalmente nos momentos que a gente vive, né? Ana, em 2018 você também foi candidata ao Congresso Nacional e a gente queria saber por que você decidiu ser candidata novamente agora em 2022. Então, Maria Rita, João, todos. Olha, para nós mulheres, além de toda essa história que eu estou contando da família, tem uma parte da minha vida que é associada ao entendimento do lugar da mulher na política. Tanto é que hoje eu estou fazendo um novo doutorado em História aqui na Universidade de Brasília, em que eu estudo justamente isso, como as mulheres brasileiras entram na política. Acabamos de publicar um livro sobre 100 anos da luta das mulheres pelo voto, né? 100 anos atrás, na década de 20 do século 20, as mulheres brasileiras estavam lutando para ter direito de votar e ser votadas. Tanto é que a gente conquista esse direito em 1932, tem 90 anos exatamente. E mesmo assim, 90 anos depois, nós ainda somos apenas 4% nos executivos estaduais, somos 12% nos municipais, ou seja, 12% de todos os prefeitos e prefeitas no Brasil são mulheres. Apenas 16% são vereadoras, do universo de vereadores que o Brasil tem, que é gigante, e nós somos apenas 15% no Congresso Nacional, apenas 15% na Câmara. Ou então, hoje, entre 513, nós somos apenas 77. Então, e eu falo isso até muito com as minhas filhas,
Porque campanha política é um momento de muita dedicação, muito desgaste, Maria Rita. Para nós mulheres é mais. Até acabei de fazer uma live sobre isso, tá no meu canal, sobre o que é ser mulher na política. Porque a gente está administrando a casa, o trabalho, tudo, escola e ainda na campanha é uma carga mental, uma carga física também muito grande. Mas eu falo para as minhas filhas, olha, só de ser candidata eu já estou fazendo um ato político. Porque eu estou entrando num lugar que foi construído para não ter mulheres. Porque nós temos uma política patriarcal, machista, misógina. Não é à toa que a gente tem violência política contra mulheres. Porque os nossos espaços, nem os nossos espaços físicos da política estão preparados para ter mulheres. No nosso Congresso Nacional, você ainda mal tem, agora que a gente começou a ter um fraudário, um lugar que é frequentado por mulheres. Eu sempre falo, 2016 foi a primeira vez que se construiu um banheiro feminino no plenário do Senado. Ou seja, nem as nossas paredes, as nossas salas estão preparadas para ter mulheres na política. Dentro dos partidos também, a luta das mulheres para serem as dirigentes do partido, para terem os recursos, né, o dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, foi preciso um tribunal estabelecer que 30% do fundo eleitoral fosse para candidaturas femininas, porque a gente não conseguiu vencer essa batalha no parlamento. Imagina, porque essa é uma batalha de parlamento, era para ter uma lei que estabelecesse que uma espécie de cotas ou cadeiras destinadas para mulheres, porque você tem uma desigualdade muito grande, porque nós mulheres somos maioria da população, somos mais de 50%. Você for olhar qualquer movimento de base, por moradia, por educação, por água, por terra, por qualquer um, a maioria são mulheres. São as mulheres que estão lá se organizando no campo também. Então, é incrível. Nós somos maioria em tantas coisas, mas vai chegando lá no topo da política, nós somos muitas vezes excluídas. Então, por isso, eu decidi, em 2018 fui candidata, e em 2022 decidi, eu preciso ser candidata, porque a gente precisa falar isso com as pessoas, e a campanha eleitoral ela é uma oportunidade de a gente falar, conversar e ser eleita e ocupar esses espaços. Ana, eu também gostaria de focar agora um pouco no cenário nacional. Eu gostaria de entender, o PCdoB foi um dos maiores articuladores dessa junção de 10 partidos em torno da candidatura de Lula. Por que o PCdoB decidiu se aliar a Lula já em primeiro turno? Olha, o PCdoB, ele acompanha as campanhas do Lula desde 89. Sempre esteve, desde a primeira, em todas as derrotadas, em todas as eleitas. Então, tanto de 89, como depois nos anos 90, as duas candidaturas que ele fez, até ele conseguir ser eleito em 2003. O PCdoB sempre esteve ao lado de Lula desde o primeiro turno. E o PCdoB, ele entende, como você falou muito bem, João, que é preciso ter frentes amplas, é preciso ter unidade, é preciso ter... Porque se a gente sair fragmentado, a gente não consegue, porque o Brasil, esses nossos 500 anos aí de formação do nosso país, né, nesse território americano que um dia foi invadido, foi colonizado, para se transformar depois no país que era o Brasil, ele foi forjado no que eu falo, alguns pilares da concentração da terra e da riqueza, da escravidão. Nós tivemos uma das maiores escravidões em termos de tempo e de contingente de pessoas escravizadas, e do patriarcado, né? Então eu falo que esses pilares, eles ainda se reproduzem na política. É por isso que o nosso Congresso Nacional, por exemplo, tem muito representante de quem concentra terra e riqueza, tem muito representante de quem ainda está baseado numa estrutura racista, numa estrutura escravagista, até de novas formas de escravidão, infelizmente, que a gente ainda tem no Brasil, numa estrutura de violência, de armamento, que esse governo trouxe a questão das armas. Então, a disparidade econômica na política, ela é brutal. Então, você ainda vê a política brasileira, ela é representada não pela sua sociedade. Só para você ter uma ideia. Você sabia que ao longo de toda a nossa história, pela primeira vez nós temos uma mulher indígena no parlamento? Pela primeira vez. Foram as primeiras mulheres a serem oprimidas, violentadas nesse território que a gente pisa hoje. E pela primeira vez a Joênia Wapichana da rede chegou ao parlamento. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa sociedade, que ela é plural, é diversa, nós somos negros, brancos, indígenas, nós somos de diversas regionalidades, nós somos de diversas estamos de diversas formas expressas na nossa sociedade. Isso não está no parlamento, isso não está expresso no parlamento. Por quê? O que desvia? É o poder econômico, porque quem concentra o poder econômico é quem
não dá, justamente não quer a voz dessas pessoas, indígenas, negros, mulheres, LGBTs, no parlamento. Porque essa seria o parlamento realmente, o parlamento ele deveria ser um espelho da sociedade, deveria ser um retrato. Vamos tirar uma foto aqui da nossa sociedade, vamos colocar ali para falar no parlamento. Mas isso não é. Por quê? Porque o dinheiro, o recurso econômico, o capital concentrado, ele impacta na formação das nossas legislaturas. Aproveitando dessas causas que você está falando, dessas lutas por inclusão, eu queria saber quais bandeiras que você pretende levar para o Congresso. Muito bom, inclusão é a palavra, né, que a gente usa bastante também, Maria Rita. As nossas causas, bom, vocês já perceberam aqui, eu tenho um vínculo muito forte com a questão da luta das mulheres, pelos direitos das mulheres. Então essa é uma causa que ela está misturada comigo, então ela faz parte da nossa candidatura. E nós estamos muito preocupados na nossa candidatura com alguns temas principais. Educação, a gente resgatar os investimentos na educação. Só para vocês terem uma ideia, se a gente for olhar todo o nosso sistema de educação, da educação de base até ao mais sofisticado, investimentos em ciência e tecnologia, nós perdemos 100 bilhões nesses últimos anos aí, de 2016 para cá, de contingenciamento, de corte, de retirada de recursos. Programas que a gente tinha assim, que eram maravilhosos, como Ciência Sem Fronteiras, programas de incentivo à educação, foram os nossos laboratórios nas universidades, principalmente as universidades públicas, estão defasados, estão com falta de material. Então, investimento em educação, investimento na saúde, fim desse negacionismo, né? Eu fico muito triste de ver como foi o Brasil durante a pandemia, a parte mais aguda da pandemia, que a pandemia ainda continua, né? Porque a gente poderia ter ajudado não só o Brasil, como até outros países da América do Sul. Nós viramos as costas para a América do Sul, para a Bolívia, para o Equador, onde as pessoas estavam morrendo com falta de respirador, com falta de atendimento básico. Então, o Brasil, esse gigante da América do Sul, poderia ter ajudado a sua população e ainda outras. Não fez isso, virou as costas para as outras e negligenciou a morte, negligenciou, na verdade, negligenciou a vida, né? Negligenciou a vida como valor principal da defesa, né? Foi negacionista, falou que não precisava de máscara, não conseguiu os respiradores a tempo, não conseguiu as vacinas na época que ele podia ter conseguido. Então, saúde também é um tema muito importante para nós. Juventude, onde está na juventude? Quais são as oportunidades para a juventude? Cultura, trabalhadores, trabalhadoras da cultura. E permeando tudo isso, gente, eu acho que é preciso a gente ter um foco, eu tenho falado muito isso na minha campanha, nós precisamos combater a fome no Brasil. Não é possível que a gente tenha caído de novo nessa situação. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mais de 120 milhões com algum nível de insegurança alimentar. Então, essas são as nossas campanhas, essa é a nossa campanha, essa é a nossa abordagem. Acabar com a fome, com a alta dos preços dos alimentos, dar dignidade para as pessoas, na educação, na saúde, na cultura, para a nossa juventude, para as nossas mulheres. Então, esse é o nosso principal eixo. E aproveitando essa pergunta da Maria Rita, eu gostaria também de saber algum projeto que você vem trabalhando e gostaria muito que fosse aprovado no Congresso Nacional. Olha, a gente tem trabalhado em vários projetos, alguns projetos centrais. Bom, primeiro um projeto que é muito caro para mim, e que, na verdade, ele passa por uma série de decisões a serem tomadas em conjunto, federal, no plano federal e no plano local, e que está no nosso Plano Nacional de Educação, que é a implementação da universalização do acesso a vagas de 0 a 3 anos para crianças. Na nossa rede, nosso sistema de ensino. Ou seja, nós não temos, um dos maiores gargalos que a gente tem, um dos maiores problemas que a gente tem é que as nossas crianças de 0 a 3 anos, elas ficam... Gente, olha, isso é gravíssimo, porque inclusive agora no coronavírus, quantas famílias, quantas crianças ficaram inclusive órfãs, né? Então, a gente não tem isso está no nosso Plano Nacional de Educação, o avançar para essa universalização. Então, esse é um dos projetos mais caros para nós, que é o de você buscar soluções para essa questão. Outros também que são muito caros para nós, como melhorar a proteção das mulheres vítimas de violência. Então, a gente já tem a Lei Maria da Penha, mas essas leis podem ser melhoradas. Você pode ter melhoria das medidas protetivas, você pode ter estabelecimento de real punição
para agressores. Infelizmente, a gente tem um altíssimo nível de feminicídio e de violência doméstica e de violência contra mulheres. Aqui, recentemente, aqui em Brasília, na Asa Norte, um conhecido bar da Asa Norte, a gente tinha recorrência de denúncias de mulheres contra um empresário e só passaram assim, muitos anos para que a gente conseguisse a primeira condenação. Então, melhorar os mecanismos de justiça para punição de agressores e para evitar que chegue a esse nível. Então, peguei 2 como exemplo de projetos que a gente vem trabalhando. Um destinado mais à área da educação infantil, e outro para a questão da proteção das mulheres contra a violência, para que a gente não fique nesse ciclo da violência permanentemente, que a gente consiga interromper. Ana, o atual governador do Distrito Federal, ele tem mais de 40% de intenção de voto no primeiro turno e a popularidade do Bolsonaro cresce cada vez mais. A que você atribui esse crescimento da direita no DF e no Brasil como um todo? Então, o Brasil como um todo é diferente, assim, pensar, né? Eu estava até olhando a última pesquisa do Datafolha, que tem por regiões, tem regiões em que realmente Bolsonaro cresceu um pouco mais, como no Sul e Centro-Oeste, que é a região que a gente está, em outras não, outras Lula cresceu mais, Norte, Nordeste, Sudeste. Então, é diferente. Então, vamos olhar aqui mais para a nossa região Centro-Oeste e vamos olhar para o Distrito Federal. O Centro-Oeste é o celeiro do Brasil, digamos assim, né, onde está uma grande presença da nossa produção agrícola, agropecuária, que tem muito vínculo com esse governo, com o governo Bolsonaro. Infelizmente, é também uma região em que nós temos mais casos de violência, né? De violência contra indígenas, de você ter toda hora descoberta de casos que a gente chama de análogo à escravidão, situação de vulnerabilização do trabalho das pessoas, análogo à escravidão. São pessoas trabalhando de forma análoga à escravidão. Então, infelizmente, no Centro-Oeste a gente tem muito isso. Olhando para o Distrito Federal, eu vejo que a gente tem aqui uma presença militar muito forte, muito grande, que é uma das principais bases do governo Bolsonaro. Inclusive, o governo Bolsonaro foi um dos governos que mais promoveu militares para cargos do Estado, né, para cargos de confiança do Estado. Isso tem uma relação muito forte com a elevação dessa projeção do Bolsonaro aqui no Distrito Federal. Eu vejo também que a gente tem uma parte do setor evangélico bastante forte aqui no Distrito Federal, que também tem muito vínculo, e aí, infelizmente, está muito vulnerável às fake news. Por exemplo, eu já encontrei várias fake news por aí, às vezes caminhando, conversando com as pessoas na feira, de que o Lula é contra a igreja, o Lula não é temente a Deus, esse tipo de fake news que as pessoas, que eu acho que ela é terrível, porque ela manipula aquilo que a gente tem de mais caro em nós, que é a nossa espiritualidade, nossa religiosidade, só manipula a religiosidade das pessoas para levar para outro terreno, para dizer que fulano não gosta de igreja, ou não gosta da religião, ou que vai levar a sua filha, a sua família para um caminho que você não quer, ou seja, manipula os valores, né, das famílias para levar para esse setor. Então, a gente sabe, a eleição de 2018, infelizmente, o Brasil foi um caso de estudo sobre o impacto de fake news e de crime eleitoral, como massificação de notícias falsas através de redes, como já foi também denunciado e apurado outros casos em outros países, como Trump ou o Brexit no Reino Unido, através da Cambridge Analytica, que são as campanhas eleitorais nos tempos modernos, né? A forma de você burlar a formação saudável da opinião pública. Porque a opinião pública ela é formada, sim, com debate, com diálogo, mas você também tem como fazer crimes sobre a formação da opinião pública. E esses crimes são através da manipulação. E essa manipulação se dá associando poder econômico, então grupos que têm muito dinheiro, então às vezes grandes empresários, como outro dia foi pego aí, grandes empresários defendendo que se o Lula for eleito, que haja um golpe. Então inclusive chegou ao STF esse caso. Então você junta
poder econômico de grandes empresários com manipulação de notícias falsas. Isso aqui é um casamento nefasto para a democracia, porque se você pega muito recurso financeiro investindo na massificação de notícias falsas, essas notícias vão chegar, elas vão capilarizar, elas vão chegar lá na ponta, que a gente fala dos grupos de zap, elas vão chegar lá, e muitas vezes elas chegam em pessoas que não têm os instrumentos, inclusive de verificação, ou não têm, por deficiência da nossa, inclusive da nossa educação, da nossa cultura, todo o nosso trabalho como Estado brasileiro, de fazer o julgamento daquela notícia. Essa notícia é verdadeira? Ela é falsa? Então, por quê? Como é que é isso mesmo? Então, você vulnerabiliza a população através desse casamento nefasto. E eu acho que esse crescimento, essa popularidade do Bolsonaro aqui no nosso Distrito Federal tem muito a ver com isso. E com relação ao governo ibanês também, eu acho que ele massificou muito através da propaganda, uma imagem, uma visão dele, que ofusca os problemas, e são grandes os problemas do Distrito Federal. As filas no CRAS são apenas um exemplo. Filas de 8 dias, as pessoas esperando por um benefício social, enquanto, por exemplo, a esposa dele era a secretária do Desenvolvimento Social e não conseguiu atender isso. Então, eu julgo que essa popularidade do ibanês está casada com isso, ele conseguiu massificar alguns pontos do seu governo que ofuscam o outro, e o desconhecimento, muitas vezes, de outras candidaturas, né? Por exemplo, a candidatura que eu defendo, que é do Leandro Graz, ela ainda é muito desconhecida no Distrito Federal. Então, ele precisa lutar contra o tempo para ser conhecido, porque as pessoas só podem comparar se elas conhecerem. Não tem como elas compararem se elas não conhecerem, né? Então, eu acho que é por isso. E Ana, a eleição para deputado federal aqui no DF é uma das mais concorridas do país, são apenas 8 vagas. Eu gostaria de saber o que a sua candidatura tem a proporcionar que outras não têm. Exatamente, a nossa campanha aqui ela é das mais difíceis, porque são somente 8 vagas disputadíssimas, e eu penso que a nossa candidatura, a candidatura Ana Prestes, deputada federal, tem alguns diferenciais. A gente tem o diferencial, esse que eu já falei aqui, de ser mulher, de defender os direitos das mulheres, defender a ampliação. Então, acho que você dar o voto numa mulher, num ambiente patriarcal, num ambiente como esse do Brasil, já é um diferencial. É você colocar uma voz diferente no parlamento. Eu acho que a candidatura Ana Prestes tem esse vínculo com a história. Então, ele tem um vínculo com a história de lutas do Brasil, representado pela liderança que foi Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que foi Olga, do que foi Maria, do que foi essa trajetória dessa família e do seu comprometimento com as lutas do povo brasileiro. Então, esse também é um diferencial da candidatura Ana Prestes. A Ana Prestes, além disso, é cientista política, é doutora em ciência política, está fazendo um novo doutorado agora na história, é uma analista internacional, faz relações internacionais, tem excelentes relações internacionais com várias partes do mundo, tem um ótimo domínio sobre América do Sul, América Latina, integração. Eu acho que é uma candidatura que a gente estando no parlamento, nós vamos atuar por uma integração da América do Sul. Isso que eu falava aqui um pouco da época, né, do auge do coronavírus, né? A gente atuar de forma integrada como continente, como região. Então, eu acho que a Ana Prestes tem essas condições. A Ana Prestes já foi secretária de Educação em um município em Minas Gerais, ela tem um diferencial também de ter um domínio da área da educação, das políticas públicas da educação. É uma escritora de literatura infantil, uma escritora que tem um vínculo com a área da cultura muito forte, então eu percebo que a gente transita de forma muito fácil no ambiente cultural, porque a gente defende a pauta da cultura, defendemos agora as leis Paulo Gustavo e a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que a gente está lutando para implementar. Então, eu acho que a nossa candidatura tem muitos diferenciais para a gente ter essa vaga lá no parlamento. Ana, você está sendo entrevistada por um projeto que é roteirizado, dirigido, feito todo por jovens. Então, a gente gostaria que você mandasse um recado para a juventude e para os alunos que estão assistindo essa entrevista até agora. Obrigada, Maria Rita. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que produz, né, o podcast. Eu acho que a gente olhar para a juventude é olhar para o que está sendo construído no Brasil, né? Então, que a nossa juventude seja capaz de construir um Brasil tolerante, né? Um Brasil que não seja pautado pela violência, um Brasil da igualdade entre homens, mulheres e todos os grupos que são discriminados,
no nosso país. Um Brasil que use a sua criatividade para buscar soluções para a nossa gente, solução para a gente não ter fome, gente. Num Brasil com tanta abundância, né? Num país com tanta abundância de recursos naturais, um Brasil onde a gente planta, tudo dá, né? Então, que a nossa juventude possa trabalhar essa nossa criatividade, que ela está expressa de diversas formas, para que a gente tenha um Brasil mais digno, um Brasil mais humano. Acho que estamos precisando de humanização do Brasil. E eu tenho muita fé nessa juventude, dessas novas gerações. Eu acho que ela é uma geração que está vindo sem preconceitos, com mais tolerância, com mais criatividade, com mais garra, para a gente pensar soluções conjuntas para o nosso Brasil. Bem, pessoal, essa foi a candidata a deputada federal, Ana Prestes. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E fiquem ligados nos próximos episódios aqui do Folha Talks. Até mais. Oi, pessoal. Agora a gente está entrevistando o candidato a deputado federal, Rafael Sampaio. Seja muito bem-vindo, candidato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Efraim. Muito obrigado, minha querida, como é seu nome? Helena. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, né, conversando um pouco sobre política. Perfeito. Rafael, você é natural de Pernambuco. O que te fez lutar por Brasília? Olha, eu vim para Brasília já fazem 20 anos, né? Então eu já me considero quase um brasiliense. Metade da minha vida foi em Brasília, quase. Praticamente toda a minha vida adulta, né? E eu sempre fui um aficionado por história, eu adoro história de tudo, né? E eu estudei muito a história de Brasília e fiquei encantado. Brasília é uma cidade que desde o seu nascimento era a cidade do futuro. Era a cidade da esperança. As pessoas vinham para cá, às vezes, com o pé descalço, né? Os pioneiros para construir algo novo, uma nova metrópole, a capital do Brasil. Brasília, quando ela foi construída, ela era a maior obra de engenharia civil do mundo. Não existia nada, existiam duas grandes obras no mundo. A Disneylândia, que é mundo da fantasia lá nos Estados Unidos, e Brasília no Brasil, que é de verdade, né? Vida real como ela é, né? E as pessoas vinham para cá com esse anseio, né? De construir algo novo, com muita esperança. Todas as histórias ali daquele começo, do nascimento de Brasília, são muito bonitas, né? E eu me encantei por Brasília, decidi ficar em Brasília, não quis voltar mais para minha terra, até tive a oportunidade em uma ocasião, minha terra natal. Voltei para Recife, fiquei 3 meses lá e volto para Brasília e decidi nunca mais sair daqui. Então eu me considero um brasiliense, né? E aí a minha decisão de entrar na política já foi uma decisão há pouco tempo, né? Eu creio que a vida foi me levando a experiências que me capacitaram para que eu pudesse entregar algo para a população. E eu creio, enquanto ser humano, enquanto cidadão, que nós temos que nos doar, né, para esses desafios. Porque há um tempo atrás eu não acreditava na política, né? Eu não acreditava no ser humano, né? Eu fazia o que a maioria dos cidadãos fazem, se omitem diante da falta de esperança. E eu, através, né, da minha vida no sindicato, eu fui presidente do Sindicato dos Delegados 6 anos, presidente da Associação Nacional 3 anos, né? Eu comecei a ter contato com a política e ver que não é assim, que é como em qualquer profissão. Nós temos bons e maus profissionais. Seja um médico, você tem um bom médico e um mau médico. Seja um delegado de polícia, como eu sou, você tem um bom e um mau. Seja um advogado e também um político, né? Nós temos bons e maus políticos. Nós não podemos generalizar. Toda generalização ela é tola, né? Ela não é inteligente. E nós focamos muito no negativo, no mal. E passamos a confundir a própria política, nós idiotizamos a política, né? Porque a política, da origem da palavra mesmo, do grego, né? Ela significa aquele que se preocupa com as coisas da cidade, que é o antônimo do idiota, né? Que é aquele que só se preocupa com suas coisas pessoais, né? E nós idiotizamos a política, né? E passamos a naturalizar isso. Isso é muito ruim, isso faz com que as pessoas se afastem e que o sistema que está corrompido, ele permaneça corrompido. Porque se os bons não se colocarem à disposição para o processo político, naturalmente nós só teremos maus, né? Dentro desse processo. E isso é um sistema pernicioso que nós precisamos lutar para mudar. Rafael, o senhor foi presidente do sindicato dos delegados de polícia. Na sua opinião, quais foram os principais feitos, os seus principais feitos? Olha, foram tantos feitos enquanto presidente do sindicato, né? Nós conseguimos, por exemplo, né, através de um processo judicial, nós conseguimos
trazer isonomia no trato da carga horária de trabalho entre os ativos e inativos, né? Pois a carga horária dos ativos e inativos não, dos servidores do plantão e os servidores do expediente, porque a carga horária dos servidores do plantão era maior do que do expediente. Nós conseguimos reabrir todas as delegacias de polícia. Por falta de efetivo, as delegacias aqui em 2016 ou 2017, elas fecharam porque não tinha servidor suficiente. Foi uma cobrança nova, nossa, muito incisiva, né, ao governo. Nós colhemos o compromisso do atual governador, ele reabriu as delegacias, né, nós conseguimos quebrar, né, o sistema de progressão funcional, que era um sistema muito ultrapassado, né, um sistema antiquado, onde você só havia 2 datas no ano que você conseguia essa progressão funcional, né, isso fazia com que o servidor, apesar de preencher os requisitos, ele tem que esperar a próxima data, que às vezes ficava meses à frente, né, para que ele conseguisse, né, a progressão. Nós conseguimos o plano de saúde para o servidor policial, que era uma luta histórica. Polícia Civil do DF, apesar de sempre ter tido um histórico de valorização do governo, ela nunca teve um plano de saúde, e nós conseguimos no atual mandato, né, no último mandato, desde que eu renunciei, né, antes de eu renunciar para concorrer ao pleito, nós conseguimos o plano de saúde para o servidor policial. Foram muitas vitórias que nós temos para comemorar, né, durante esse período que eu tive à frente dos sindicatos delegados. E, Rafael, você também foi secretário executivo da Segov, né? Eu gostaria de entender como que essa experiência pode te ajudar na disputa ao cargo de deputado federal. Olha, essa experiência foi uma experiência extraordinária. Ela pode me ajudar. Ela, na verdade, foi uma experiência de enriquecimento profissional que eu creio ser determinante na minha capacidade de entrega, né? Porque a Secretaria de Governo, ele é o órgão responsável por fazer a articulação política do governo federal com o parlamento, né? Então, ao ser secretário executivo, que é o 02 do Ministério, né, eu era o braço direito da ministra Flávia Arruda, né, e ali eu pude tratar de todo esse relacionamento com o parlamento, todas as negociações que eram feitas, né, negociações, obviamente, né, legítimas, porque muitas vezes as pessoas confundem, e há muitos mitos também que a imprensa cria e que a gente precisa desmistificar, sabe? Muitas vezes eu vejo, né, eu tomo lá da cá e tal, não é bem assim. No mundo todo, você compõe um governo, você constrói um governo, cedendo espaço do próprio governo. É assim que se faz. No sindicato eu fazia isso, né? Então eu convidava uma mulher para ser minha diretora da mulher e eu cedia espaço no sindicato para ela ser minha diretora e ela tratar de todas as questões relacionadas às mulheres, né? Um aposentado eu fazia a mesma coisa e assim por diante. Nós precisamos ter uma compreensão muito clara. Isso faz parte da polícia, acontece na Dinamarca, na Alemanha, na Inglaterra e no Brasil. Você, quando compõe uma base de governo, você tem que trazer para dentro do governo aquela sua base de apoio. E há toda uma mística em torno disso, né, de que, toma lá da cá. Não é bem assim, né? Ninguém vai participar de um projeto político se você não tiver voz. Para que você, politicamente, você vai gastar o seu capital político com o governo, que todo governo tem desgaste, se você não tiver uma voz ativa nesse governo? Se você pede e o governo não te atende em absolutamente nada. Porque a arte da política é uma arte de construir pontes. Nós temos que ter essa clareza, né? Muitas vezes a gente pensa que o mandato do parlamentar ele se resume a legislar. Não, é muito mais do que isso. O parlamentar legisla, ele fiscaliza, mas ele faz política. Ele se preocupa com as questões da cidade. E com isso ele estabelece as prioridades junto com o governo executivo daquilo que deve ser priorizado de todas as demandas públicas. Então as demandas públicas elas são infinitas, né? Nós não temos como atender, nenhuma sociedade do mundo tem como atender todas as demandas públicas, né? Então nós temos que priorizar algumas e isso é feito através da política. Então quando você tem um bom representante, por exemplo, e as pessoas muitas vezes não têm essa maturidade, é bom a gente falar isso para os nossos jovens, né? O bom representante parlamentar, ele consegue construir pontes do governo federal, da União, com o governo local. Porque o governo federal tem muitos programas de atendimento às mais diversas, né, demandas sociais, e essas demandas elas são atendidas por esses programas. Nós temos, para dar um exemplo muito claro, eu não vou trazer a questão aqui para o Distrito Federal, para não parecer que a gente está fazendo campanha, né?
Mas nós temos lá uma Secretaria Especial de Inclusão Social no Ministério da Cidadania. Essa secretaria tem um programa para cavar poços artesianos em áreas secas no Brasil, né? Onde é que vão ser cavados esses poços? Nós temos uma área gigantesca, fabulosa para cavar esses poços. É preciso tomar uma decisão. Essa decisão, ela é política. E para isso é importante ouvir o cidadão. O cidadão se manifesta para o governo através de quem? Do seu representante. É meio óbvio, mas as pessoas, né, os cidadãos descrentes da política da nossa nação, eles criminalizaram tanto a política que o estabelecimento dessa prioridade, ouvindo o representante do povo, parece que é um crime. Não, isso aí é para fazer politicagem. Não é, isso é da natureza da política. Ele é um representante, ele representa uma parcela significativa da sociedade. Tanto é que ele foi eleito. E ele precisa naturalmente levar recursos públicos, priorizar as demandas da sua base eleitoral, né? Então, eu ouvi muitas bobagens sendo faladas durante aquele período e eu percebi com muita clareza que muito do que a imprensa traz não é esclarecedor nem educativo para a sociedade, muito pelo contrário, né? A nossa imprensa ela precisa ter um senso crítico também, e eu estou fazendo uma crítica construtiva. Nós temos também excelentes veículos de imprensa, excelentes profissionais de imprensa, mas há também uma criminalização de tudo que se faz ao entorno da política, que isso faz com que o cidadão se afaste da política. Isso não é positivo, isso é algo que faz com que o sistema ele permaneça do jeito que está, né? Então nós precisamos ter esse senso crítico, né? Desenvolver esse senso crítico. Rafael, você tem algum projeto de lei que você poderia nos apresentar, que você vem trabalhando e gostaria que fosse aprovado? Eu vi essa pergunta, eu preciso tomar muito cuidado com ela, porque eu estava trabalhando em projetos que são de interesse do governo, né? Então o governo ele estabelece ali uma linha de projetos que ele quer que seja aprovado e compete à Secretaria de Governo fazer a articulação com o Parlamento para que esses projetos sejam priorizados e sejam aprovados, né? Nós conseguimos a aprovação de vários projetos que eu me orgulho, né, de que eles tenham sido aprovados, né? Eu creio que foram um avanço para a nossa nação, como por exemplo o projeto que criminalizou o novo cangaço, né? Que eu acho que é algo muito sério que tem acontecido no interior do Brasil, onde quadrilhas praticamente fecham cidades para praticar roubos em massa, né? Nós precisávamos de um instrumento próprio para combater esse tipo de delito. Nós conseguimos aprovar, por exemplo, o homeschooling. Eu acho que foi uma excelente medida. Nós temos parcelas da sociedade que têm dificuldade de se adequar ao sistema tradicional de estudo, como, por exemplo, os circenses, né? Os ciganos e tantas outras pessoas que, por um motivo ou outro, têm que ter uma atividade escolar itinerante, né? Ou mesmo a opção dos pais, dos cidadãos, facilitando até mesmo, né? Nós sabemos que tem escolas, né, no interior do Brasil que são mantidas basicamente por empresas, né, do agronegócio, né, e que o acesso é muito distante. Então é importante que haja essa validação, que não tenha que ser um órgão público, né? Então nós vemos que tiveram vários projetos de interesse nacional que nós entendemos que foram de grande avanço. Eu particularmente tenho um que eu gostaria muito de ver aprovado, né, que é o PL 4782 de 2020, como membro, né, da Segurança Pública, do deputado Felipe Barros, do Paraná, que ele trata. Eu tinha apresentado esse projeto para um senador, né, que é colega, também é delegado de polícia, o senador Alessandro Vieira, né, no início dessa legislatura. Nós tivemos a mesma ideia, né, mas o projeto do Felipe avançou mais na Câmara, que trata da proteção do domicílio. Por que isso, né? Porque nós temos nas figuras do processo penal e do direito penal os excessos culposos e dolosos. O que é isso? Você, quando está protegendo o seu patrimônio, se você exercer, né, essa proteção com excesso, você responde por ele. Só que isso vem gerando muita injustiça no país. Porque ninguém entra sem querer na casa dos outros, né? As pessoas, quando entram nas casas do outro, pode haver uma confusão ou outra, mas via de regra, quando há uma reação dentro de uma residência, né, essa reação ela se dá porque a atividade que está ocorrendo ali dentro é criminosa, né? Há uma invasão de domicílio dolosa, no mínimo, ou mesmo uma tentativa de roubo
ou homicídio, ou seja lá o que for. E nós precisamos dar instrumentos para que as pessoas se defendam. E o que a gente vê é que muitas vezes se considera excesso como se as pessoas estivessem na rua. A situação é totalmente diferente, né? É muito diferente. Uma tentativa de assalto na rua ou dentro de casa, você está no seu leito, você é assustado, acorda com um indivíduo dentro da sua casa, no escuro, você vai reagir da forma que dá. Se você tiver uma arma de fogo, você vai descarregar a arma de fogo naquele indivíduo. As pessoas não são preparadas para pararem, medirem num momento de adrenalina ou excesso, né? Então, eu creio que essa norma, né, que foi proposta é uma norma que é muito importante para que o cidadão ele se sinta seguro. O cidadão ele precisa ter o seu lar, né, um princípio que rege, né, o direito nos países anglo-saxões, né, Estados Unidos, Inglaterra, é assim, que informa que o nosso castelo, né, que nós somos o senhor do nosso castelo, né? Então nós, dentro da nossa casa, nós temos direito de proteger o nosso domicílio, o nosso castelo, da forma que nós tivermos à disposição, né? Então, eu creio que isso seria muito importante para os cidadãos brasileiros se sentirem seguros dentro da sua residência, sabendo que eles vão poder reagir, eles vão estar albergados pela lei, eles não vão ser criminalizados por um eventual excesso. Por exemplo, né? Que no Brasil, se um indivíduo atirar nas costas de um criminoso que está dentro de casa, ele vai responder por excesso. Agora imagine, né, um vulto de noite, você não está entendendo bem o que está acontecendo, né? Você entra numa luta corporal, ou você tem uma arma de fogo, você vai tentar eliminar aquele risco ali de qualquer forma. É da essência da coisa, né? Então eu acho que aqui no nosso país a gente tem falhado, né, ao apresentar instrumentos de defesa para os cidadãos. Rafael, então vamos falar um pouco agora sobre o cenário político nacional. Hoje a gente vive um período eleitoral marcado por muita violência. Um deputado estadual do Ceará, o delegado Cavalcante do PL, disse, até eu peço licença para abrir aspas, se a gente não ganhar nas urnas, nós vamos ganhar na bala, fecha aspas. Ele que é do PL, como eu falei, você que começou a falar agora sobre a questão do porte de arma, enfim, eu gostaria que você analisasse não só esse discurso de um colega de partido seu, mas também desse cenário de violência em 2022. Eu queria até deixar claro que eu não falei de porte de arma, né? Eu falei de uma situação que a pessoa pode ter uma posse de arma dentro de casa, né? Eu não sou favorável ao porte de arma, né? Eu sou favorável sim à posse da arma de fogo para pessoas que sejam habilitadas na forma da lei, né? Para defesa pessoal. Mas você colocar uma população com armas na cintura como o Velho Oeste, é claro que isso não pode dar certo, né? Mas nós precisamos permitir a autodefesa, porque a gente mora em cidade e muitas vezes a gente não consegue compreender o que as pessoas, por exemplo, elas vivem na zona rural, né? Imagine você numa fazenda, numa zona rural, você não tem uma arma de fogo, às vezes até mesmo para se proteger de animais, né? Então, no nosso país, a gente termina generalizando, né, uma situação que coloca numa situação muito difícil o cidadão, né, que vive uma realidade totalmente diferente. Mas feito esse esclarecimento, né, eu falo com muita tranquilidade, eu não concordo com isso, tá? Eu sou do PL, sim, eu tenho um alinhamento ideológico, eu sou o que se diz conservador, né? Eu sou delegado de polícia, eu sou pastor, né? Mas eu creio, né, que nós precisamos ter um trato pacífico sempre das coisas, né? Eu creio que, eu acredito na justiça eleitoral. Eu trabalhei na Justiça Eleitoral, né, durante 2 anos da minha vida. Eu fui chefe de zona eleitoral aqui no Guará, né, então eu conheço bem o funcionamento, né, e como qualquer outro... E aí também, do outro lado, eu não consigo entender bem essa discussão das urnas, porque eu acho que está tendo um apequenamento disso, está tendo realmente um lá-e-lô, e isso não é bom, né? De um lado, eu acho que o temor é exacerbado, não tem porquê a gente acreditar com essa veemência de que vai ter uma fraude generalizada na nossa eleição. Nós sempre tivemos um tribunal eleitoral que funcionou bem, que deu resultados, né? Nós temos que respeitar os servidores, né? Os homens, pais de família que estão ali e que não vão se corromper e vender porque determinado grupo político está concorrendo na eleição. Então eu tenho muita dificuldade de acreditar nessa hipótese, né? De outro lado,
eu não consigo entender também por que é que há uma resistência tão grande a um novo elemento que se clama, e há um clamor popular relevante, né, por um novo sistema de segurança a mais no sistema eleitoral, né, e o porquê dessa resistência. Querer dizer que o sistema é absolutamente infalível também, isso é uma bobagem. Não existe sistema no mundo infalível, de nada. Os bancos, eles investem bilhões em segurança eletrônica, e o último balanço que eu vi em 2019, a FEBRABAN, ela divulgou que os números de fraudes eletrônicas em bancos aqui no Brasil é algo assustador. 52 bilhões de reais, para vocês terem ideia, é maior do que o orçamento do Distrito Federal inteiro, né? Então, essa negação dos dois lados, ela é muito ruim. Porque tudo bem, não dá para você estabelecer o voto impresso para a eleição agora. E por que não já não regulamenta para a próxima e acaba essa discussão? Eu acho que está faltando, né, a ponderação também dos dois lados, sabe? De um lado que quer, né? Há um clamor relevante. Não é relevante a quantidade de pessoas que não se sentem seguras com o sistema. Você tem uma medida simples para você tornar seguro isso. Por que não, né, o tribunal, em vez de ficar se sentindo ofendido, né, já pensa em criar esse mecanismo para um próximo pleito? Ah, para esse pleito nós não temos recursos, não dá tempo. Tudo bem, então vamos criar para o próximo. Não foi feito dessa forma com a biometria? Quando criou-se a urna, não tinha biometria. E todos nós sabíamos que a forma mais fácil de fraudar uma eleição era através dos próprios mesários. Eu treinei mesários. Eu participei de eleição, eu sei como funciona o sistema. Antes da biometria, você digitava o número do título de eleitor e autorizava a urna para inserir o voto. E o eleitor somente assinava. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Muito claro. Vamos supor que vocês dois eram mesários, me conheciam, sabiam que eu votava naquela sessão, mas que eu tinha viajado para visitar minha avó lá em Pernambuco. No final da eleição, não tem mais ninguém na sessão, você vai lá e faz um garrancho na minha assinatura, libera a urna e vota no meu lugar. Era possível fazer isso? Claro que era. O que evitou? Biometria. Tornou mais seguro o sistema. O sistema era infalível? Não era. O sistema hoje é infalível? Não é. E qual a dificuldade de se criar esse voto impresso? Esse é meu questionamento, sabe? Por que essa resistência com isso? Qual que é a dificuldade da gente assumir um novo elemento de segurança para as urnas eletrônicas? Foi assim agora com o passaporte. O governo ele lançou um novo modelo de passaporte que tem mais elementos de segurança. É assim com as notas de hoje têm muito mais elementos de segurança do que tinham há 50 anos atrás. E assim a vida evolui. Vocês hoje que são jovens, né, que estão aqui me ouvindo, vocês têm uma cabeça totalmente diferente de mim. Vocês conhecem mecanismos, né, de segurança e até mesmo de comunicação totalmente diferentes, né, que vão impor tanto mais riscos, como também vão impor novos elementos de segurança. E a vida precisa evoluir. Então, qual é a dificuldade de se aceitar isso, né? Mas eu não concordo, eu não acredito nisso, com toda franqueza. Eu não acredito que vai haver uma revolução no nosso país. Eu acho que as nossas instituições, elas são maduras, né? Eu acho que tudo isso aí está muito dentro de uma retórica eleitoral e eu pago um preço alto por falar isso, por ser do PL e falar isso, mas é o que eu penso. E eu, graças a Deus, né, pelo temor que eu tenho a ele, eu busco sempre falar a verdade. O sistema é infalível? Não é. Claro que não é. Não existe sistema infalível no mundo. Né? Tem invasão de hacker até no computador da CIA lá nos Estados Unidos. Quanto mais aqui, né? Agora, de outro lado, né, isso vai ser suficiente para gerar uma fraude generalizada na eleição? Também não acredito, porque eu conheço o sistema. O sistema ele é regionalizado. Você teria que ter uma fraude em todos os tribunais do país. E a gente conhece, por exemplo, eu fui chefe da zona eleitoral do Guará. Vai me assustar se lá no Guará a esquerda não ganha eleição. Porque enquanto eu estive ali, a esquerda sempre ganhava eleição. O posicionamento de esquerda. E já tem outras regiões, Samambaia, sempre a direita ganhava eleição. Mas tem lá e conferir agora. Vocês vão ver, a direita vai ganhar em Samambaia e a esquerda vai ganhar no Guará. E assim a vida, é um perfil do eleitor daquela região, né? E a gente tem que entender isso. Não é tão difícil da gente, dentro de uma votação, né, de um resultado macro, a gente perceber as características de cada região. Rafael, você acredita que deve ter essa separação entre Estado e religião? Sem dúvida. Né? Em relação ao governo, sim. Mas, como tudo na vida, tem que haver um equilíbrio.
eu acho que as coisas elas estão passando da medida, né, em relação a esse conceito de Estado laico. E por que eu falo isso? Né? Porque há um nicho de discussão, que é o ético e moral, que fala de princípios, né, de estilo de vida realmente, que fazem parte tanto da religião, né, é algo cultural. A religião faz parte da cultura. Quando você visita um país, uma das coisas que você mais vai visitar e conhecer é a religião daquele povo. Então, se você for, né, nos países europeus, você vai visitar as igrejas. Né? Você vai em Barcelona, você vai lá na Sagrada Família, aquela obra maravilhosa. Né? Você vai lá em Paris, você vai em Notre Dame. Né? Se você for na Índia, você vai no Taj Mahal e nos templos hindus. Né? É algo absolutamente natural. Então, nós temos que entender que, né, há uma discussão ética e moral que ela permeia tanto a religião, os fundamentos religiosos, e nós somos uma sociedade cristã, né? Nós temos, a maioria do nosso povo tem uma matriz religiosa cristã. Nós temos que respeitar o Estado laico, ele é um Estado inclusivo, né? Que fala em respeito, ele não deve se misturar com a religião ao ponto de assumir uma religião como algo oficial, né? E estabelecer todos os seus princípios através desse princípio religioso. Mas, de outro lado, a gente precisa compreender que você tem uma população relevante de cristão que quer que os princípios éticos e morais desse país, eles sigam os princípios cristãos. É algo absolutamente legítimo e que tem que acontecer. Então, tem discussões. Eu vi a Lei Geral de Proteção de Dados ser aprovada com muito pesar, né, estabelecendo que em igreja não pode se falar de política. Pode não se falar diretamente, mas indiretamente vai ter que falar. Por exemplo, tem um projeto de lei que se estabelece que, não vou falar nome de parlamentar para não criar nenhuma polêmica, né? Mas basta pesquisar. Né? Um parlamentar de esquerda, ele estabelece que, né, a unidade familiar ela pode ser estabelecida por pessoas consanguíneas. Em outras palavras, o que está se autorizando? O incesto. Filho casar com a mãe, pai casar com a filha, com neta, né? Irmão com irmão. Nós sabemos, inclusive, a gravidade disso genética, pois você pode gerar uma geração com uma probabilidade muito maior, né, de ter deficiências físicas por conta dessa cultura que está se permitindo. É uma cultura, né? E aí a gente pergunta, né? Isso é racional, isso é razoável dentro dos nossos princípios? Nós queremos isso para a nossa sociedade ou não? Né? E aí como é que você vai fugir dos princípios cristãos? Vai ter um monte de parlamentar cristão, se eu for parlamentar, você é um deles, falar, eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso, eu não estou vendo nada de bom nesse projeto de lei. E isso naturalmente vai ser discutido na igreja também. E aí como é que você pode estabelecer através de uma norma, que na igreja não pode falar de política, não pode falar de uma questão como essa? Como é que você pode se estabelecer uma norma que diz que na igreja, por exemplo, não se pode falar sobre a legalização das drogas ou sobre a legalização do aborto? Tudo isso fere princípios daquela matriz religiosa, e aí eu posso falar com muita tranquilidade da cristã, que nós naturalmente vamos nos opor a essa regra de convivência social, né, que está se pretendendo criar. Né? E isso porque é muito curioso, né? A gente vai na origem das palavras. Igreja vem do grego eclésia, que na tradução significa assembleia. A assembleia hoje, naquele tempo, já na antiguidade, né, era um ambiente onde se definia as regras de convivência social. Então, na verdade, a igreja, desde que ela foi fundada, e desde que Jesus falou, né, que igreja, que era a sua igreja, ele estava falando ali de cultura. E ele estava falando do estabelecimento de uma cultura do reino, de princípios e valores. E é óbvio que isso vai se sobrepor em alguma medida quando você fala de princípios éticos e morais. Por isso que a gente fala que hoje existe uma disputa ética e moral no país. E é uma realidade. Porque há princípios éticos e morais que estão querendo ser, que uma parte da população, que é contrária a ele, quer afastar da discussão política, não quer nem discutir. Isso é muito antidemocrático. Né? Então, o Estado ser laico, ele permite essas discussões. Ele permite que as pessoas tenham diversas crenças. Mas dentro do parlamento, essa crença aqui, como qualquer outra, precisa ser ouvida. Né? Porque discussões éticas e morais,
elas vão ser levadas, obviamente, ao parlamento. Então me preocupa, né, a forma como se tem colocado a discussão e a visão sobre o conceito de Estado laico. O Estado laico não é um Estado que inviabiliza a discussão política de um assunto sob o prisma de princípios de determinada religião. Não, não é. É um Estado que não é controlado por uma única religião e que permite a existência de outras. Isso é um Estado laico. Rafael, vamos falar do tema dessa eleição. Polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual a sua análise desse fato? Olha, há uma polarização, isso é inegável. Eu creio que o Bolsonaro ele trouxe a discussão política no Brasil, ela sempre girou em torno da economia, né? Sempre girou. Quando a gente faz uma análise hoje muito clara, né, a esquerda ela tenta trazer de novo a discussão para a economia, né? E os ditos conservadores, que eu não gosto desse rótulo, porque eu não me sinto um conservador, não quero conservar nada, eu quero transformar tudo, né? Eu acho que tem muito pouco, a gente fez muito pouco e a gente precisa fazer muito mais, nós precisamos transformar a realidade, né? A direita, ela está apegada a essa discussão ética e moral, porque houve uma divisão da nossa população. Vocês me perdoem, né? Mas eu falo isso com muito amor, com muito tremor, mas se separou o pobre do rico, o preto do branco, a mulher do homem, né? E vai se criando um monte de nichos, um monte de segmentos, e isso faz com que as pessoas disputem entre elas segregam-se, né? E elas passam a não se ver pertencente a outro grupo, isso é muito ruim, né? Nós somos a nação brasileira, né? Eu até acredito numa distinção econômica, eu acho legítima. Pessoa que é criada ali no Morro do Macaco, Samambaia, ela não tem a mesma oportunidade de uma criança que é criada aqui no Lago Sul, por motivos óbvios. As crianças que estudam aqui no Único têm a melhor educação. A criança que mora na zona rural, né, lá na Ponte Alta, não tem a mesma educação que os senhores têm, né? Então nós precisamos, nesse aspecto, tentar igualar as coisas, né? Mas quando você começa a criar essas divisões, né, racial, entre sexo, né, isso é muito ruim para a sociedade brasileira, isso foi incomodando as pessoas, né? Então começaram-se a ter ataques a princípios básicos, porque é muito interessante, eu adoro falar de isonomia, né? Porque se existe isonomia hoje nesse planeta Terra, é porque teve um indivíduo que pisou aqui chamado Jesus Cristo, que mandou amar o próximo como a si mesmo. Porque antes disso não existia isonomia. No Império Romano você tinha 3 classificações de cidadãos, né? Você tinha o escravo, o liberto e o patrício. Entre esses aqui tinha 2 distinções, homem e mulher. Se hoje, né, uma mulher tratada igual a um homem, é porque os princípios cristãos, as mulheres, as meninas eram vítimas, e a história demonstra isso, de infanticídio no Império Romano. Os pais desprezavam as filhas, porque era um império pautado em guerra. E quem faz guerra é homem. Então em Roma, tudo quanto é aquela guerra ali, um matava o outro mais do que tudo, tinha 140 homens para cada 100 mulheres. Dados dos censos históricos. E por que tinha muito mais homem que mulher? Não podia ter, porque as mulheres eram vitimizadas na sua infância. E aí veio uma pessoa, um revolucionário, pisou nessa terra, que falou: meu irmão, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos. Nós somos filhos de um mesmo Criador. E essa é a única perspectiva. Pela primeira vez alguém falou que nós somos iguais diante de uma única perspectiva, porque nós não somos iguais. Eu não sou igual a nenhum daqui da sala. Nem geneticamente, nem fisicamente, nem financeiramente, nem sexualmente. Nós não somos iguais, né? O que é que diz que nós somos iguais e passou a ser dito naquele tempo? Porque nós somos filhos de um único Pai. Aí nasceu a igualdade. E essa igualdade ela foi estabelecida legalmente pela primeira vez na Constituição Americana, da Liberdade Americana, que, apesar de ter estabelecido a igualdade, o princípio da igualdade ainda trazia a diferenciação entre as pessoas nacionais, escravos e libertos. Então não havia integralmente uma igualdade. Posteriormente houve esse avanço, né? E hoje todos nós somos considerados iguais perante a lei, mas nós não podemos esquecer a origem. A origem disso tudo foi o cristianismo, né? Então eu gosto muito de falar sobre isso porque hoje há essa divisão. E essa divisão ela criou uma disputa ética e moral
trouxe a ética e a moral para o centro da discussão política nacional. Nós vivemos uma crise ética e moral muito grande no nosso país, né, por conta de mensalão, de petrolão, né, quem é mais velho um pouco lembra de tudo isso, né, e isso fez com que houvesse uma rejeição muito grande à esquerda, né, por conta do envolvimento dos atores principais da esquerda com essas crises, né, e depois veio o bolsonarismo como uma resposta a essa crise ética e moral, que atacou os princípios não só por conta de corrupção, os princípios éticos e morais, mas também dividiu a nossa população. A resposta veio através do bolsonarismo. É algo perfeito? Não, não é. É algo que precisa ser lapidado? É. Mas o movimento social é assim desde que o mundo é mundo. Por isso se fala que são ciclos, né? Os ciclos sociais, né? Eu gosto muito do pêndulo, né? Você vem e vai até a esquerda, o governo americano é muito dessa forma, né? Você tem um republicano, aí depois você tem um democrata. Republicano, democrata. Você precisa chegar no meio termo, você precisa de um equilíbrio, né? Nós tivemos aqui na esquerda, né? Você primeiro teve uma social-democracia com o PSDB, que é a esquerda, subiu um pouquinho mais para o PT, e aí agora você teve um governo de direita, né? E aqui a gente vai fazer esse movimento pendular naturalmente no nosso país. Nós vamos fazer. Eu não sei se agora nós vamos voltar para a esquerda ou se vamos ficar na direita, mas a verdade é que ainda existe uma centralidade na minha avaliação das discussões éticas e morais, muito mais do que as econômicas. A esquerda tenta voltar para a economia, a discussão. A direita tenta manter a discussão no centro do debate político, a questão ética e moral, né? Mas vamos saber o que é que o cidadão ele tem pensado a respeito disso daqui a 20 dias, né? Mas eu creio que nós teremos muitas surpresas aí Brasil afora, sabe? E Rafael, você só aproveitando aqui, você acha que assim, na prática, realmente nós somos iguais perante a lei? Perante a lei, sim, mas na prática a gente sabe que não somos iguais, né? Não somos tratados de forma igual, né? Porque, como eu disse, nós temos uma cultura por trás de cada um de nós. É muito interessante, eu gosto de pregar sobre isso para jovem, né? 88% de tudo que a gente faz de forma inconsciente. Por isso que na igreja, não sei se vocês são cristãos, a gente fala, você agir como Cristo é fácil, difícil é você reagir como Cristo. Por quê? Porque quando você reage, tem todo um componente inconsciente cultural. Tem um ditado popular que ele é perfeito nesse aspecto, ele fala, o costume de casa vai à praça, né? Então você reage da forma como o teu caráter foi forjado. Se o teu caráter foi forjado para você reagir de determinada forma, você vai reagir de determinada forma. E nós, infelizmente, nós temos um país ainda, né, que precisa de amadurecimento social, no sentido de realmente termos uma empatia pelo próximo e um sentido de solidariedade. As diferenças sociais são muito grandes. E aí as pessoas se isolam. Não só sociais. Nós temos diferenças como país continental, né? Então, culturais, raciais, os regionalismos. Nós temos a nossa grande luta racial, na minha avaliação, é cultural. É cultural. Né? Por quê, né? Hoje, vamos fazer uma análise histórica. De onde é que vem a palavra escravo? Vem do latim eslavo. Porque tinha um povinho que ficava ali entre Roma e a Rússia, que era escravizado o tempo todo, eternamente. Dentre eles, por exemplo, os ucranianos. Por que o ucraniano tem pavor de russo? Porque aquele povo ali tomou chicotada de russo a vida inteira. Eles foram escravizados quase que a vida inteira, né? E os eslavos, eles eram sistematicamente escravizados pelos romanos. A escravidão negra, ela veio depois, ela veio com as grandes navegações, né? E aí tem um livrinho que eu adoro, recomendo para os alunos, né, do Laurentino Gomes, que é uma trilogia, fala escravidão, eu tive a oportunidade de ler o primeiro volume, excelente livro, que eu gosto muito de história, né? E aí você vê as características da escravidão, é algo abominável, foi talvez um dos maiores massacres que aconteceram na humanidade, né? E isso tem que ser repudiado, mas isso interferiu na nossa cultura, e nós vemos que as pessoas, elas têm dificuldade ainda, né, mesmo inconfessáveis, né, de tratar os cidadãos como iguais. As pessoas, elas estabelecem o ser humano, e é por isso que é bom a gente ter, né? Não estou tendo um discurso racial aqui não, muito pelo contrário, porque eu como cristão, eu defendo a igualdade de todos, sempre defendi.
né? Eu creio verdadeiramente que nós somos irmãos em Cristo, né? Independentemente de raça, de credo, de sexo, tudo é bobagem, né? Na verdade, eu acredito que esse mundo que a gente está vivendo aqui é uma ilusão, né? Isso aqui, quando a gente vai para a física quântica, a gente vê que nós somos 99, alguma coisa por cento de vácuo, né? Você pensa, nós somos verdadeiras ilusões de ótica, né? Então, nós precisamos quebrar essas culturas que existem, de pessoas que ainda, né, elas segregam. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e o racismo, tanto é que a lei do racismo, ela não trata só da questão racial. Ela fala que as distinções étnicas, raciais, nacionais e religiosas. Então, se eu tratar um cigano de forma diferente, se eu proibir, eu tenho uma loja, proíbe cigano, não entra na minha loja, né? Isso é crime de racismo, né? Mas a gente sabe que no Brasil, por conta da origem histórica, né, há uma tendência da população na discriminação do negro. E nós precisamos solucionar definitivamente isso. Nós precisamos resolver isso, né? Nós precisamos virar essa página da nossa história. E aí a minha dúvida realmente nós vamos virar a página dessa história, né? Nós criando distinções. E aí eu faço uma crítica aqui muito amadurecida, né? E aí eu peço para as pessoas fazerem isso com muito amor, né? O nordestino, eu sou nordestino, o nordestino sertanejo, ele basicamente é branco. E são pessoas miseráveis, muita miséria. Essas pessoas, elas precisam também de oportunidade, né? E muitas vezes elas não têm oportunidade que tem, às vezes, né, uma pessoa que é parda ou negra e que às vezes já é filho de uma pessoa que é bem-sucedida. Então, por exemplo, o filho do Pelé é um bem-sucedido. Seria razoável ele ter uma oportunidade em distinção ao filho do seu Elton Porteiro, que tinha lá na minha cearense, lá na minha quadra no Sudoeste? Não me parece razoável. E essas distinções me preocupam. Eu acho que isso tudo tem que ser amadurecido, né? Porque isso sim, muitas vezes, né, você está criando distinções de raça, de nacionalidades, né? Ou seja, essas ações inclusivas, elas precisam ser muito bem pensadas, porque se a gente perde a mão com isso, você arraiga o sentimento de divisão. E você arraigar o sentimento de divisão, você quebra a nossa nação. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então eu vejo muitas vezes algumas pessoas, né, com visões exacerbadas disso tudo. Tudo exacerbado é ruim, em tudo a gente precisa buscar equilíbrio, né? Então nós precisamos de correções, precisamos. Há pessoas hipossuficientes, podemos usar o exemplo da mulher. A mulher ela é hipossuficiente em relação ao homem fisicamente, claro que é. Ou uma mulher tem a força física de um homem, via de regra? Não tem. Via de regra, se houver uma disputa física entre eles, o homem vai sair vencedor. E nós precisamos balancear isso. Então nós criamos regras de proteção à mulher, onde o homem é criminalizado de uma forma mais dura, porque ele tem, né, uma situação privilegiada fisicamente em relação à mulher, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, se você errar a mão em relação a isso aqui também, se você colocar à disposição da mulher instrumentos que destroem a vida do homem através de injustiça, aí porque eu vi muito isso em delegacia de polícia, né? Quando a gente começa a analisar os fatos, muitas vezes, isso que eu vou falar aqui, eu vou perder um bocado de voto, mas eu vou falar, né? Muitas vezes as mulheres estão usando a Lei Maria da Penha para ficar com o patrimônio do cônjuge. Querem separar, cometem uma denunciação caluniosa, o homem é colocado para fora de casa, às vezes é afastado do convívio dos filhos, né? Porque o que a gente está vendo, quando a gente vai investigar, a gente vê que não houve violência. Na verdade, eles estavam separando e ela usou a lei para tirar o marido de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês entendem que o remédio, todo remédio, né, se ele for exagerado, nós podemos matar o paciente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas ações afirmativas. As ações afirmativas, elas vêm para trazer equilíbrio. Se elas gerarem desequilíbrio, elas precisam ser revistas, né? Então, essa ponderação que eu pessoalmente faço. Eu não estou falando aqui em nome do partido, estou falando em nome próprio. Rafael,
já que a gente está falando de igualdade, você acredita que pode acontecer essa igualdade entre o salário entre o policial civil e o policial federal? E por que você acha que isso ainda não aconteceu? Olha, na verdade, historicamente a gente sempre teve essa igualdade, por um motivo muito simples. A Polícia Federal nasceu da Polícia Civil do Distrito Federal. Por incrível que pareça, as pessoas estranham isso, mas é uma realidade, né? Antigamente, quando se criou a capital, vindo lá desde do Rio de Janeiro, quando a capital ainda era no Rio de Janeiro, você tinha uma polícia da capital. Dessa polícia da capital foi criada a Polícia Federal, ainda no extinto Departamento Federal de Segurança Pública. Na ocasião, nós temos aposentados na Polícia Civil que são desse tempo. Olha que loucura. Até 80 e pouco foi dada essa opção em mais um decreto, 84, salvo engano. O servidor policial civil ou federal podia migrar para uma outra instituição por opção própria, porque eles ganhavam a mesma remuneração, tinham a mesma estruturação de carreira. E eu tenho, na Polícia Civil, aposentado. Eu te dou um exemplo, eu vou citar até o nome dele, né? Dr. Ari Sardella, aposentado. Ele me falou: Rafael, eu fiz concurso para a Polícia Federal e eu optei ficar na Polícia Civil, porque eu morava em Brasília, eu gostava daqui, não queria mudar, então eu achava que era mais confortável ficar na Polícia Civil do DF. E aí ele fez essa opção legal no tempo, ele se tornou um delegado de polícia do Distrito Federal e hoje o colega dele da academia da Polícia Federal ganha mais do que ele, né? Então essa distinção ela aconteceu em 2016. Porque hoje nós temos uma estrutura constitucional que o Distrito Federal ganhou autonomia em 88, e a partir dessa autonomia se criou-se um costume, que isso não é previsto em lei, nós pretendemos regulamentar isso, né? Se criou um costume de que o governo do Distrito Federal ele negocia com o servidor policial e encaminha para a União a recomposição para que haja para que haja essa equiparação. Em 2016, o governo local, a União provocou o governo local: vou dar um aumento para a força da Polícia Federal. Mande a mensagem com o aumento da força da Polícia Civil do Distrito Federal. O governo aqui local não mandou. Isso fez com que a gente perdesse o que a gente chama de paridade, né? Salarial, vencimental com a Polícia Federal. Isso para nós foi extremamente duro, extremamente difícil nesse período. Foi o período mais difícil político da Polícia Civil e nós precisamos, né, a partir dali, nós precisamos buscar ferramentas para tentar tirar essa diferença. Eu creio que no próximo ciclo de recomposição salarial, que vai acontecer no ano que vem, há uma previsão de recomposição salarial de todos os servidores da União, né? Vai destravar essa trava, né, que hoje está impedindo a nossa recomposição e equiparação à Polícia Federal. O Fundo Constitucional teve um aumento significativo e eu creio que o governador vai nos honrar e vai nos reequiparar de novo à Polícia Federal, porque é justo. O custo de vida de Brasília é muito alto, né? Nós temos uma polícia que, assim, não é para enaltecer a instituição, mas nós temos índices de resoluções de homicídios, por exemplo, de países de primeiro mundo, Canadá. Só que lá no Canadá inteiro acontece o mesmo tanto de homicídio que acontece só aqui no Distrito Federal, né? Então, quando você for ver, a gente é muito mais eficiente do que eles. Tanto é que lá nos Estados Unidos, quando eles quiseram fazer alguns estudos, né, de morte violenta, eles mandaram os estudiosos foi para cá, para Brasília. Porque eles viram que os nossos índices de resolução, nossa capacidade de fornecer elementos, eles não tinham lá elementos. O número de homicídio muito baixo nas cidades. Eles precisavam de um recorte pequeno para eles conseguirem trabalhar de forma mais barata e equitativa, né? Eles mandaram estudiosos para cá, para o Brasil, para colher os elementos, né? Para Brasília, né? Porque por conta da nossa eficiência. E de outro lado, a gente não está encontrando, apesar dessa eficiência, desse serviço que é prestado de qualidade, não está encontrando o respaldo do Estado. Isso tem feito com que a gente perca quadros, né? Hoje, para vocês terem ideia, da turma de 2010 de delegado de polícia entraram 100 delegados, hoje nós só temos 33. 67 deixaram nossa instituição para ir, inclusive, para o mesmo cargo de outros estados, o que não acontecia antes, que era impensável. Hoje, no Centro-Oeste, o salário de delegado de polícia do Centro-Oeste, o do DF é o pior. Nós ganhamos menos do que Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, há um desequilíbrio. Isso faz com que a gente perca quadros, faz com que a gente perca eficiência,
porque você estimula o servidor a estudar para ir para outros concursos, né? E há um ciclo vicioso que precisa ser encerrado, né? Nós cremos que, se Deus quiser, no ano que vem nós vamos ter boas notícias aí para os servidores da PCDF. Rafael, então vamos para o nosso bate-bola. A eleição para deputado federal é uma das mais concorridas do Brasil todo. Então eu gostaria de saber o que a sua candidatura tem a proporcionar que as outras não têm. Olha, eu costumo falar, até abordando as pessoas, né, que todo mundo gosta e quer renovação. Mas as pessoas, via de regra, votam nos mesmos, né? Então a gente vê que os favoritos aí dessa disputa são políticos já antigos aqui no Distrito Federal, né? Então, eu acho surpreendente. É surpreendente, Efraim. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Você lembra quem você votou para deputado federal na eleição passada? Posso afirmar aqui que 80% não lembra. E aí as pessoas reclamam, né? Ah, vocês vêm aqui de 4 anos. Aí eu faço essa pergunta, como é que você quer cobrar de um parlamentar que você não sabe nem quem você votou? Pode ser que daqui a você vote nesse mesmo parlamentar. E ele vai voltar aqui, você vai falar isso, sem saber que votou nele, né? E você pode até votar nele de novo, mesmo tendo toda essa insatisfação dentro de você. Então, o nosso sistema é um sistema que tem prestigiado a manutenção dos mesmos no poder. Diminuíram o período eleitoral, dificultando o conhecimento de pessoas novas como eu na política, né? Então, é muito difícil para mim, porque primeiro preciso me tornar conhecido, para depois eu reverter isso em voto, né? Esses que já estão aí no poder, eles já são conhecidos. Eles só precisam reverter o voto. E aí, quando há essa desesperança, as pessoas chegam no último dia, procuram qualquer só tem esse mesmo, vou votar nele. E vem o tal do voto útil também, como a campanha deles é maior, né? Aí as pessoas falam, mas eu até gostei do fulano, mas ele não tem chance não, vou votar no ciclano, né? Então, eu creio que nós representamos renovação. Eu sou um delegado de polícia há quase 17 anos, com uma história limpa, né, no serviço público. Eu tive a oportunidade de trabalhar com política, então eu sei como funciona a máquina, né? Apesar de nunca ter tido o poder da caneta, eu sei exatamente o que eu posso entregar para os representados, né? Eu creio que nós precisamos manter esse viés de ética na política, de renovação na política por pessoas que tenham passado limpo, que é ficha limpa, né? Que nós precisamos fazer essa renovação até mesmo de mente, né, da política, combate à corrupção, porque a gente sabe que é um grande mal da sociedade, né, e eu espero estar no rol, né, na prateleira daqueles que as pessoas estão analisando o voto, né, que no último dia eu tenho certeza que nós teremos sido a escolha de muitos, né, porque quando você analisa a nossa vida, você vê que, modéstia à parte, né, nós temos a capacidade, nós fomos capacitados por nossa história. Nós somos ficha limpa, nós representamos o que as pessoas querem, que é renovação, nós compartilhamos dos princípios e fundamentos da maior parte da população do Distrito Federal. Perfeito. E você pode mandar um pequeno recado assim para os jovens e as famílias que estão nos assistindo agora? Claro, né? Eu adoro falar para jovens, eu falo para as pessoas que um dos motivos de eu ter me colocar à disposição da política é muito penoso para qualquer cidadão, né? Porque hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, tanto na minha instituição quanto no meu ministério na igreja, eu sempre gozei de credibilidade. Você falar de política hoje na rua, as pessoas olham para você com um olhar já quase que de acusação. Parece que você está querendo enganá-las, né? Isso é muito duro, mas pelas gerações, né? Pelos nossos jovens, pelos jovens do nosso país, pelo futuro do nosso país, pelos nossos filhos, nossos netos, eu resolvi me colocar à disposição. Eu creio que houve uma capacitação na minha história de vida, eu creio que a porta está aberta, nós temos sim uma boa chance de sermos eleitos, né? E eu pretendo fazer a diferença no Distrito Federal. Eu pretendo transformar pelo menos 10 mil vidas no Distrito Federal, a maior parte delas de jovens, né? Através da criação de primeiro emprego, de capacitação, qualificação profissional, para que eles possam se inserir no mercado, recuperação deles, né? Eu pretendo implantar um projeto que trabalha corpo, alma e espírito mesmo, né? Para recuperar todos esses jovens. Eu me preocupo quando eu vejo essa nossa juventude, né? Se mutilando, perdida, depressiva. Nós precisamos resgatar essa juventude nossa, porque a juventude, os jovens, as crianças são o futuro da nossa nação. No dia que eu me aposentar, né, que eu estiver na minha casa de pijama, vocês que vão estar controlando esse país. E eu espero
que essa geração de vocês seja super capacitada, né? Não que eu esteja falando, medindo a capacidade de vocês hoje, mas que vocês sejam mais capacitados ainda, vocês cheguem e apresentem algo de excelência para que a gente possa ter tranquilidade, né? Eu vejo nos olhos dos pais hoje muita preocupação. O que é que vai ser do meu filho? Qual o futuro da humanidade? Qual o futuro da nossa nação? E nós precisamos proporcionar para vocês todas as ferramentas, né, que nós pudermos para que vocês tenham muito sucesso, para que nós possamos depois, né, descansar em paz. Então, pessoal, esse foi o candidato a deputado federal pelo PL, Rafael Sampaio. Rafael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter atendido as expectativas, né? A gente espera que, apesar de todas as polêmicas que a gente falou, eu sou uma pessoa que, muitos falam que eu pratico sincericídio, né? Mas eu busco sempre falar a verdade, né? Sempre a verdade daquilo que a gente pensa, porque eu creio que a verdade liberta, né? E nós precisamos ser muito honestos, justamente para sair, né, dessa mácula que haja dentro da política, onde as pessoas vendem receitas prontas, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam benditos aqui na terra, né? Que vocês sejam prósperos em tudo, que o nosso Senhor vá à frente de vocês, iluminando seus caminhos. E fiquem ligados aqui nas próximas entrevistas do Folha Talks. Até mais, gente. Até mais.